Boa noite, pessoal da Irmandade Tricolor. Aqui que fala o Igor para mais um vídeo aí. Se inscreva, participe, comentem e dê a opinião de vocês que são de extrema importância, beleza? Agora vamos falar do vídeo que eu tinha prometido sobre a questão de alguns pontos aqui sobre a eleição, alguns projetos que os dois candidatos à presidência do São Paulo colocaram aqui. Eu anotei só alguns resumidamente. Teve aquela reunião que eu falei para vocês do Conselho Deliberativo e foram para a chapa do Roberto Natel 26 conselheiros e para o Júlio Casares 74 conselheiros. O Júlio Casares ganhou com uma certa folga aí, essa questão da votação dos conselheiros aí. É o principal favorito para ganhar as eleições. Eu já vou falar aqui o que eu tive de impressão. Eu achei as minhas impressões, depois eu vou falar o que cada um propõe aqui na sua, se for eleito, beleza? O que eu achei, Irmandade? Eu botei mais firmeza no Júlio Casares, por quê? O Roberto Natel, ele é um cara até que ele tem boas intenções, ele falou da questão financeira, que ele vai olhar com muito carinho, ele vai doar ao máximo a questão do dinheiro, que o São Paulo tem que arcar essas dívidas aí, que são por volta de 560 milhões, que pode chegar até o fim da temporada em 800. Então ele está focado nisso. Ele está muito focado na questão da dívida. Aí vocês falam para mim, não, Igor, mas tá certo, o São Paulo está devendo demais. Só que a questão é o seguinte, eu achei ele muito focado só em dívida, só na dívida, só na dívida. Ele, pelo que eu vi na entrevista do GE, ele já tem o homem do futebol dele, que é o Marco Aurélio Cunha. Só que a questão, na verdade, é assim, que eu achei ele aquele presidente meio que larga de mão. Ele traz o profissional e larga de mão. E outra questão também, ele falou que na entrevista, alguns pontos que ele falou na entrevista, que ele disse que ainda não sabe quem são os profissionais que ele ainda vai pôr, que vai esperar a eleição para colocar esses profissionais lá. Duas questões aí, duas observações aí. O que eu acho? Ele já sabe que ele vai perder. E o segundo ponto, eu acho despreparo na questão dele. Nessa questão eu acho ele meio que despreparado, por quê? Porque ele já foi vice de futebol do Carlos Miguel Aidar, ele é o atual vice-presidente do Leco. Então, assim, e ele também tem atrito com o Leco. Mas o que eu acho? Eu acho que despreparo da parte dele falar, porque a eleição é no sábado. Então eu acho que dá muito da parte dele despreparo em questão de falar que não sabe ainda quem colocar. Então é isso, eu não gostei, eu não senti firmeza as minhas impressões. O que eu tive de impressão. Eu não gostei, não senti firmeza no Roberto Natel. Na minha opinião, essa questão de indefinição. Faltando pouco tempo aí para eleger o presidente. Eu não gostei. Eu vi alguns pontos ali que eu não gostei. Certo? Agora a questão do Júlio Casares. Eu já gostei, porque o Júlio Casares já foi ao ponto. O Júlio Casares já disse em questão da total acesso que vai negociar com a Total Acesso na questão de melhor atendimento. Ele vai ampliar com alguns empresários. Ele disse que vai trazer empresários dentro do São Paulo para ampliar a questão financeira, discutir caminhos, como que o São Paulo deve chegar para resolver essa questão financeira. Ele vai colocar profissionais lá, empresários que sabem o caminho para o São Paulo estar se livrando dessas dívidas. Então eu achei isso muito bacana. E também achei muito interessante dele, a questão dele... a gente já sabe que o Muricy gosta do Fernando Diniz e gosta de uma continuação de trabalho. Que foi uma crítica que ele fez dura quando ele deixou de ser treinador do São Paulo e depois deixou de ser treinador para ir para a Sport TV, para ser comentarista. Essa questão de continuidade de trabalho. O Muricy defende muito isso. Então, eu acho que já teve alguma conversa entre Júlio Casares e Muricy nessa questão de falar da continuidade de trabalho,
Eles já falaram alguma coisa, eles já conversaram sobre a questão de dar mais respaldo pro Diniz. Então o Júlio Casares na entrevista ele disse isso, que ele vai dar respaldo pro Diniz e se precisar reforçar mais a equipe para ele ter mais respaldo, o Júlio Casares disse que vai reforçar. Então, o que eu acho desses pontos aqui? Eu gostei muito do Júlio Casares porque ele não está só falando da dívida. O São Paulo é muito mais que as dívidas. Tem que ampliar a questão do marketing, que é muito fraco. A gente não vê campanha nenhuma de marketing. Quando o São Paulo trouxe Daniel Alves, galera, o que acontece? O São Paulo disse que ia conseguir pagar o Daniel Alves com o plano de marketing. Agora fala pra mim, que plano de marketing o São Paulo fez pro Daniel Alves? Que eu não vi até agora. Então ele falou isso, que é muito importante ampliar a questão do marketing, que é fraquíssimo no São Paulo, já tem uns 8 anos. A questão também, outro ponto que eu gostei dele, que ele foi direto. Ele falou que vai, na questão, ele não vai fazer loucura em questão de fazer ampliações no Morumbi. Ele só vai fazer ampliações se talvez aparecer algum empresário interessado em fazer modificações no Morumbi, colocar a cobertura, reformular o Morumbi. Mas a questão que ele vai fazer é só manutenção, que é 2 vezes por ano que faz a manutenção do estádio. E ele abordou esses pontos. Eu achei ele muito interessante a questão dele. E colocar profissionais em cada setor. Financeiro, marketing, jurídico. Então, Irmandade, na minha opinião, a gente tem que torcer muito pro Júlio Casares, porque os pontos dele são muito interessantes. Ele tem muitas boas ideias. E o que a gente precisa porque o São Paulo é muito mais que dívida. O São Paulo é muito mais que dívida. Então, assim, o projeto dele, os projetos dele que ele tem, se ele for eleito e tá tudo para ele ser eleito, são mais ambiciosos, são mais ousados que o Roberto Natel. O Roberto Natel ele falou óbvio. A gente precisa sanar as dívidas, a gente tem que ter muito comprometimento com as dívidas, levar a sério, a gente sabe disso. Só que o São Paulo não é só isso. Eu achei ele um cara nas ideias muito limitado. E a questão também que eu desconfiei muito foi a questão de ele falar que não sabe ainda quem vai colocar. Sendo que as eleições estão aí. As eleições estão aí. Diferente do Júlio Casares. O Júlio Casares falou que já tem nomes já. Se ele for eleito, já tem nomes. Diretor de marketing, os empresários para trabalhar o comitê da questão do aspecto financeiro, ele já tem nomes já. Que ele vai colocar profissionais para cuidar do financeiro remunerados com aquela meritocracia que ele também abordou na entrevista. Então, Irmandade, ele é a melhor opção pra gente, porque ele vê o amplo, ele vê o total, mais do que o Roberto Natel. Não que o Roberto Natel não veja, só que eu acho que ele tá demorando. Ele tá demorando pra já, a gente precisa ter de mudança já rápido. E o Júlio Casares falou que a partir de 1º de janeiro ele já vai começar a fazer as mudanças quando ele já começa a presidir. Agora, alguns pontos aqui. O Roberto Natel, ele disse assim que o Diniz está bem, que o time está bem, só que ele não garante, não é garantido até o final da temporada que ele possa manter esse elenco. Então, sim, Mandade, eu acho assim, o Júlio Casares já foi diretor de marketing, né, do Juvenal, a gente sabe. E o Roberto Natel já fez parte, já foi vice-presidente quanto do Aidari quanto do Leco. Então, assim, ninguém é santo nessa questão. Só que eu acho o Júlio Casares um cara mais firme nas propostas do que o São Paulo precisa. O São Paulo é muito mais do que dívida, como eu falei agora há pouco. Coisas a mais para serem resolvidas. Amanhã as eleições vão ser feitas em dry tour. O modo aí, porque por causa da Covid aí.
E amanhã a gente decide o novo São Paulo. Amanhã, se Deus quiser, começa o novo São Paulo, como já vem vindo. Aí o time dentro de campo. E uma abordagem aqui. Estão se falando muito na imprensa a questão da continuidade do Raí e do Alexandre Pássaro. Na minha opinião, Irmandade, assim, se eu mudasse, eu tiraria o Alexandre Pássaro e manteria o Raí. Por quê? Porque eu acho que o Raí ainda, eu acho que ele é um dirigente em evolução. Ainda eu vejo ele com mais experiência. Eu vejo ainda o Pássaro muito novo ainda, muito inexperiente. Na questão, ele é muito inexperiente, mas ele é bom na questão dos contratos, né? Ele cuida muito dos contratos aí dos atletas, dos funcionários, mas na questão mesmo técnica ali, para você montar time, para você trazer jogadores, para negociar, eu ainda vejo a questão, eu vejo ainda esperança no Raí, mas o Pássaro, para mim, eu mandaria embora. Eu mandaria embora e correr atrás de outro profissional. Nomes estão sendo ventilados aí, de Rodrigo Caetano, alguns nomes estão sendo ventilados e a gente espera, Irmandade, que seja o melhor para o São Paulo. Amanhã começa uma nova era no São Paulo. Então vamos torcer para o Júlio Casares, que é um cara mais esclarecido e que está, pelas ideias dele, ele está firme e forte no que o São Paulo precisa para resolver os seus problemas, que é muito mais do que as dívidas. Beleza, Irmandade? Esse é o vídeo aí falando dos candidatos do São Paulo aí e de uns projetos que eles têm aí, caso algum dos dois seja eleitos. É isso, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Participem, comentem e dê like. Coloquem nos comentários o que vocês acham de cada candidato aí. Muito obrigado aí pela opinião de vocês, valeu. E vamos São Paulo. Amanhã começa o novo São Paulo, se Deus quiser, forte nos bastidores e forte a cada dia mais, dentro de campo e fora de campo, na sua administração. Volta São Paulo, volta São Paulo. É nóis.